Carmen Solange, né, do Ministério. Muita gente bacana trabalhou lá dentro e ainda trabalha de certa forma, né, para fortalecer essas questões. Mas assim, voltando na questão do teste do pezinho, o teste do pezinho ele foi ampliado nesses últimos anos, né, de 2005 para cá, alguns estados faziam e ela foi ampliada de uma forma bem vigorosa, né, em uma quantidade enorme de estados, e a gente considera, né, eu falo movimento social, considera o teste do pezinho um dos grandes ganhos que nós tivemos. Por que acontecia com uma criança que nascia com doença falciforme antes do teste do pezinho, da ampliação do teste do pezinho, né? Ela nascia e muitas vezes pai e mãe levavam para casa e depois essa criança começava a aparecer com icterícia, com um abdômen aumentado, né, que a gente sabe, e que muitas vezes levava ao sequestro esplênico. Para quem não sabe, o sequestro esplênico é quando o sangue entra para dentro do baço e ele não solta porque ele considera que aquele sangue é um sangue que não... Explicando de uma forma mais simples, né? O baço considera que aquele sangue não está bom, então ele retém ele, e isso faz com que esse baço aumente, e isso levava uma quantidade enorme de crianças a óbito muito precocemente. Estudos mostram que na década de 70, 80% das crianças com doença falciforme faleciam antes de completar 5 anos. Então, o que o teste do pezinho trouxe de benefício? Hoje a criança é diagnosticada, ela já é encaminhada, identificada com doença falciforme, ela já é encaminhada, né? No caso aqui de Brasília, é encaminhada para o Hospital da Criança, e lá ela vai receber, os pais vão receber uma orientação dos profissionais de saúde, hematologistas, pediatras. Então, hoje eles são orientados para como cuidar dessa criança, né? A questão do socorro rápido, né? De levar para o hospital quando essa criança estiver mais pálida, com o abdômen aumentado, ensinam a medir o abdômen, que é uma forma de se ver isso ainda em casa, né, quando ela está em situação grave, em situação de risco de vida. Então, assim, isso mudou o panorama, né? Hoje, uma quantidade enorme de crianças dizem que inverteu, né? Assim, mais de 80% das crianças sobrevivem além dos 5 anos, e a gente tem visto essas crianças virarem adolescentes, virarem adultos. E hoje a gente vê pessoas com doença falciforme, com 56 aqui, a gente viu com mais de 60, e a gente tem visto que isso é benefício de toda uma política, de toda uma luta, né, do movimento social, junto com os médicos, os pesquisadores. A gente mudou a história da doença falciforme. A verdade é essa, gente, que eu digo, pessoas que trabalhavam e trabalham ainda pela causa da doença falciforme, mudou essa história. Além do teste do pezinho, a gente conseguiu colocar, né, na tabela do SUS o hidroxureia há muito tempo, né, o movimento social, a federação, o EJAD, que é o quelante de ferro, né, e Penvioral, que também previne essas infecções ainda nas crianças, ainda muito cedo. Elas também tinham aquelas questões, né, de problemas com pneumonia, e tudo isso mudou esse panorama também. Então, a gente vê o Penvioral, a hidroxureia, o teste do pezinho, o EJAD, né, o quelante de ferro, seja qual for. E então, tudo isso é luta, isso é o que faz com que as coisas melhoraram de certa forma. Porque posso fazer um relato pessoal. Na década de 70, de 80, quando você entrava, por exemplo, num hospital com crise de dor, por exemplo, você já era imediatamente transfundido, não existia basal. Então, os estudos têm mostrado e mudou a forma como lidam com esses pacientes. Hoje tem também a questão da troca de sangue, né, quando tem o risco do DTC alterado. O outro ganho foi a questão do DTC, né, crianças tinham um AVC muito precoce. Aqui em Brasília e em vários estados do país, a criança detectada no DTC com risco de AVC, ela é imediatamente encaminhada para fazer transfusão de troca. Então, assim, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre todo o ganho que o movimento social e os pesquisadores e médicos trouxeram para a doença falciforme nesses últimos anos. E está perfeito? Não, não está perfeito. Mas o que a gente pede para que o movimento social e os pacientes façam é que lutem pelos seus direitos. A única forma que a gente tem de avançar
é nos juntarmos aos movimentos sociais organizados. Em Brasília é a Abradfal, na Bahia é a Abadfal, é o pessoal de Ilhéus, o pessoal da Noêmia. A gente tem visto, na Bahia tem várias associações, São Paulo tem a FESP, a PROF, né, várias. Então, assim, o que a gente pede para esse paciente é que ele faça isso, que ele se junte ao movimento social, que ele acredite que é possível, porque a verdade é que para você conseguir alguma coisa, você precisa de ter uma interlocução com o gestor. E como é que você faz isso? Você tem que ter um grupo, né, que tem que ter pessoas para poder levar as suas demandas. Aqui em Brasília, falta uma medicação, a gente junta todo mundo, faz reclamações nas ouvidorias, né? Leva o caso para o Ministério Público. Então, essa é uma das formas que eu vejo que tem ajudado. Aqui em Brasília, em 2009, nós conseguimos incluir, a gente conseguiu incluir a doença falciforme num projeto de lei que virou lei, que dava o transporte gratuito para as pessoas com doença falciforme. Hoje, as pessoas com doença falciforme em Brasília têm transporte gratuito, porque a gente sabia que essas pessoas muitas vezes não tinham dinheiro da passagem para ir para uma consulta ou numa crise de dor, numa crise álgica ou num priapismo, seja o que for. A outra coisa que a gente conseguiu foi uma portaria, né, que é uma portaria baseada naquela 1391 que eu citei no começo, né, que é uma portaria que fala da política de atenção integral local, né, que define como vão ser os atendimentos, qual é o fluxo de atendimento e quais são os protocolos. Recentemente a gente conseguiu em Brasília uma carteirinha. Essa carteirinha eu vou mostrar ela daqui a pouco, vou procurar ela aqui rapidinho. Essa carteirinha é uma carteirinha que fala, que tem um QR Code atrás, né, que mostra, por exemplo, o paciente chega no hospital e o médico fotografa esse QR Code e direciona para os protocolos de urgências, seja na crise álgica, no priapismo, no risco de AVC. A gente acredita que isso vai municiar o paciente a brigar pelos seus direitos. A gente não tem como estar em todos os lugares, em todos os hospitais, mas nós acreditamos que se uma vez que você dê ferramentas para que o usuário, para que o paciente busque os direitos, a gente vai estar dando para ele uma melhor condição de vida. Esse é o que a gente acredita e eu digo isso como coordenador científico da federação. É importante dizer para vocês que eu sou transplantado de medula óssea há 16 anos, né? Então, durante 38 anos eu tive doença falciforme e é importante dizer, assim, eu estou só citando isso para dizer que há 16 anos eu transplantei de medula óssea, mas era regime de pesquisa. Em 2015 nós conseguimos a portaria 1321, que fala, que incluiu a doença falciforme no rol de doenças passíveis de transplante de medula óssea na tabela do SUS. O que significa isso? Significa que, uma vez que o paciente tem as indicações que estão dentro dessa portaria, ele pode ser indicado sim para o transplante de medula óssea. Uma vez que ele não responda ao hidroxureia, uma vez que ele tenha complicações como o risco de AVC, existem critérios muito bem definidos nessa portaria, que inclusive você que está assistindo agora, você pode imprimir, que não é difícil de achar essa portaria, é só colocar portaria de transplante de medula óssea no Google, que você vai encontrar ela. Você pode imprimir essa portaria e levar para o seu hematologista e cobrar dele que você, estando dentro dessas indicações, você possa ser encaminhado, caso você esteja nas indicações, caso você não responda bem ao hidroxureia, caso você tenha algum risco de AVC, que você tenha uma necrose de cabeça de fêmur, que você tenha tido STA. Esses são alguns critérios que eu não vou ficar citando todos aqui, porque eu acho que também essa discussão ela tem que ser feita entre o paciente, o médico e a família. Mas, assim, é importante contar isso para vocês, porque, assim, isso foi ganho do movimento social organizado da federação, né? A gente conseguiu levar para dentro do Ministério da Saúde essa demanda, depois ela passou pelo CONITEC, teve a publicação no Diário Oficial, e hoje as pessoas que estão transplantando, mesmo fora do SUS, mesmo no plano de saúde, elas se baseiam nessa portaria, que é a portaria 1321. Então, muita gente que está fazendo, mesmo que seja particular, pelo plano de saúde, elas às vezes têm que conseguir isso via judicial e elas usam a nossa portaria, a portaria que nós batalhamos para ter. Eu digo para vocês que, assim, a
a questão da doença falciforme, a doença falciforme ela teve a primeira descrição clínica, o primeiro caso clínico registrado há 111 anos, lá nos Estados Unidos, com um negro de Granada. E eu digo para vocês o seguinte, a gente tem muita coisa para resgatar. São 111 anos para buscar algo que foi deixado de lado durante muitos anos. Apenas em 2005, a doença falciforme foi reconhecida dentro do Ministério da Saúde. Isso graças ao trabalho da doutora Joyce Aragão e toda a equipe dela. Então é importante que a gente diga que, uma vez que a gente lutou por isso, nós tivemos o direito. E a gente precisa de continuar lutando. A gente precisa de garantir esse direito, mas a gente não pode garantir. Nós não podemos garantir nada só para a gente. Nós temos que pensar no coletivo. E o coletivo da doença falciforme é um movimento social bem organizado, que trabalha em prol do coletivo, que trabalha em prol de todos. A portaria, por exemplo, que eu falei para vocês, a lei, por exemplo, do transporte gratuito em Brasília, ela beneficiou o menino que está na periferia, que nem sabe que existe associação, que não sabe que existe federação, que não sabe quem somos nós. Mas quando você trabalha para o coletivo, você não está nem aí para isso. O que importa é que as pessoas sejam beneficiadas pelo seu trabalho, pelo trabalho das pessoas que estão com você. Como eu disse no começo, meu nome é Elvis Silva Magalhães, eu vivi 38 anos com doença falciforme, sou transplantado há 16 anos, há 3 anos e meio eu sou transplantado de fígado por conta da sequela da hemociderose, do ferro no fígado. É importante falar isso para que vocês saibam que eu não estou aqui à toa. E eu vi muitos amigos sofrendo, vejo muita gente sofrendo ainda, mas nós não temos como mudar essa história sem nos unirmos pela causa da doença falciforme, sem estarmos apoiando aqueles que estão na frente do gestor para dizer para ele, olha, tem pessoas sofrendo, pessoas que precisam da nossa ajuda. E isso só é possível fazer dessa forma. Tem que ter um interlocutor para conversar com o gestor, com o secretário de saúde do Estado, com o ministro da Saúde, como nós já estivemos. Infelizmente, essa é a última parte da minha fala. Infelizmente, desde 2018, 2019, em 2018 saiu o último PCDT, né, que são as condutas, né, diretrizes técnicas para poder cuidar das pessoas com doença falciforme. Essa foi uma portaria que foi batalhada, cavada, muito afinco pela Maria Cândida dentro do Ministério da Saúde. Depois disso, nós não tivemos mais portarias dentro do Ministério da Saúde. Esse governo que aqui está, nesse momento, ele destruiu várias coisas, inclusive o nosso comitê de atenção técnica, né, de assistência técnica dentro do Ministério da Saúde, que era composto com vários hematologistas e especialistas que cuidavam das questões da doença falciforme, que eram porta-vozes nossos dentro do Ministério. Infelizmente, esse foi das perdas que nós tivemos, esse CAT, né, que ele era composto por vários hematologistas de renome nacional. Infelizmente, nós perdemos muito dinheiro de verbas de pesquisa, que essas verbas elas influenciam diretamente no futuro dessas crianças e nosso. Elas influenciam por quê? Porque existem pesquisas que, para aqueles pacientes que não têm doador compatível, como eu tive, irmão, doador compatível, mesmo pai, mesma mãe, essas pessoas precisam, por exemplo, de fazer um transplante com células-tronco, células modificadas, né? Naquela CRISPR. Vocês podem pesquisar depois, eu não vou entrar muito em detalhes. Essas pesquisas, infelizmente, elas foram abandonadas e elas foram perdidas. Por quê? Porque falta verba. O CNPq perdeu mais de 90%. A ciência brasileira perdeu uma fortuna de verbas para pesquisar dentro das universidades. O meu transplante aconteceu dentro do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, é dentro desses lugares que são pesquisadas os avanços na medicina. Então, não dá para a gente se calar e ver um governo destruir tudo que foi construído. Ele simplesmente, esse governo atual do senhor Jair Bolsonaro, acabou com muita coisa que a gente tinha. Mas nós temos esperança que no próximo ano esse cara vai ser expulso da presidência, porque ele não tem o mínimo de condição, nem ele, nem os ministros dele têm condições
nenhuma de cuidar da saúde do brasileiro, do nosso SUS. Eles não têm o mínimo de condição de cuidar da pesquisa brasileira, dos cientistas brasileiros, das universidades brasileiras. Então eu espero sinceramente que no ano que vem esse cara desapareça do país junto com a família dele e esse grupo que ele colocou de incompetentes para cuidar do Ministério da Saúde. É isso que eu tenho para dizer para vocês, porque eu acho que o movimento social não pode se calar nesse momento. A gente não pode se calar frente a tudo que aconteceu de ruim nesse país, com 600 mil mortes, com tudo que a gente lutou. E é isso. Eu deixo um grande abraço para vocês. Vocês podem acompanhar os trabalhos das associações de seus estados, que é muito fácil. As redes sociais sempre têm as associações da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, Brasília, Goiás e Paraná. E muita gente bacana trabalhando voluntariamente, sem nenhum interesse financeiro, apenas pelo bem-estar das pessoas que estão ao redor e pela compaixão que a gente tem pelas pessoas que estão ao nosso redor e com a vontade enorme de que tudo mude nesse país e que a doença falciforme receba justiça, a justiça social que faltou para a gente durante séculos. A gente deseja que tudo mude. Muito obrigado a todos. Fácil de me achar no Instagram, fácil de me achar no Facebook. E fiquem com Deus.